E dessa discussão sobre o IOF, o governo também prepara um pacote relacionado ao petróleo, que poderia levantar 40 bilhões de reais este ano e no ano que vem, como uma das alternativas para a receita no lugar do IOF. Assunto para Daniel Rittner, diretor de jornalismo em Brasília. Rittner, boa noite. Então vai ter petróleo também em discussão como sendo uma das possibilidades aí que o mundo político vai bater o martelo, talvez daqui a pouquinho? Naka, boa noite. Essa notícia a gente acabou de apurar e trazer, já está no nosso site aqui da CNN Brasil. E a ideia que foi discutida e apresentada pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, é correr com algumas medidas específicas para petróleo e gás natural, com o objetivo de levantar entre 35 e 40 bilhões de reais adicionais em 2025 e 2026. Alguma parte dessa arrecadação, estamos falando de menos de 5 bilhões, precisaria ser dividida com estados e municípios. A gente está falando, por exemplo, de alteração ali em decretos de participações especiais. O que são participações especiais? São royalties de áreas que já produzem e são altamente produtivas pelo modelo de concessão, pelo regime de concessão, não pelo regime de partilha no pré-sal. Esses blocos, quando são altamente produtivos, geram royalties e participações especiais que precisam ser divididas pela União com estados e municípios. A gente tem uma lista das medidas. Entre essas medidas já está uma previsão de 15 bilhões de reais, que é uma previsão que o Ministério da Fazenda toma como conservadora para um leilão de petróleo, de venda de óleo. Aí não é o leilão do bloco em si, mas um projeto que foi enviado na semana passada ao Congresso e está começando a tramitar com a perspectiva de fazer um leilão de venda antecipada de óleo de áreas adjacentes, algumas que já estão em exploração. Imagina que é o seguinte, você tem ali um pedacinho ali da redação da CNN atrás de você que está produzindo muito petróleo. E na mesa ali, logo atrás, que está fora ali daquela parte que te pertence na redação da CNN, começou a achar petróleo também. Faz parte ali do mesmo campo, no final das contas, da mesma CNN, vamos dizer assim. Mas está fora do seu campo original, está fora da área que você contratou. Então você precisa fazer um acordo de individualização. Esse é o nome como a indústria do petróleo trata esse tipo de medida. Só que ao invés de você simplesmente fazer o acordo, você já vende o óleo antecipadamente. Isso está concentrado em 3 campos e a previsão de arrecadação é de 15 bilhões. A gente está falando especificamente dos campos de Tupi, Mero e Atapu. Essa medida já estava meio na conta. E hoje Silveira, ministro de Minas e Energia, foi ao Palácio do Planalto, teve uma reunião com o presidente da República, com o chefe da Casa Civil, Rui Costa, e com a ministra Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Relações Institucionais. Algumas outras medidas que entraram ali nesse cardápio, pacotão do petróleo. Alteração do decreto sobre participações especiais com efeito sobre o campo de Tupi, valor de 9 bilhões de reais já em 2025. 4 bilhões e meio para a União, 4 bilhões e meio para estados e municípios. Aprovação pela ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, da revisão dos preços de referência de petróleo com vigência já a partir de julho. 3 bilhões adicionais de arrecadação. Ainda tem ali um pouquinho ali de bônus de assinatura dos campos, dos blocos leiloados na rodada de oferta permanente. Essa é uma previsão de 150 milhões de reais. Mas aí você tem um grande adicional em 2026. Venda de óleo da União pela PPSA, pela estatal que representa a União nos contratos de partilha do pré-sal. Aumento de 8 bilhões que ainda não constam do orçamento, do PLDO enviado pelo governo ao Congresso. 8 bilhões a mais de arrecadação. E uma manifestação conjunta que está sendo providenciada entre Ministério de Minas e Energia e Ministério do Meio Ambiente para viabilizar o leilão de novos blocos nas bacias de Campos, Santos, Espírito Santo e Pelotas, com previsão de 1 bilhão de reais em
bônus de assinatura. Somando tudo isso, entre 35 e 40 bilhões de reais, que é uma forma de dizer, olha, isso aqui ajuda numa alternativa ao IOF. Nem tudo entra em 2025, parte entra em 2026. Estamos falando ali, grosso modo, pelos meus cálculos, de 28 bilhões praticamente em 2025, contando com aquela estimativa conservadora da venda de óleo dos campos das áreas adjacentes. Isso são 15, mais 13, totalizando 28 bi em 2025 e o restante em 2026. É importante deixar claro que isso não é medida estruturante. Sim. Isso é receita extraordinária. É um dinheiro que isso não vem e entra nunca mais em nenhum repetir, cálculo né? estrutural. Isso é uma salvação da lavoura ali. A gente não está falando de agro, está falando de petróleo, mas é quase que uma salvação da lavoura ali, emergencial, mas tudo isso para dizer, olha, tem algumas medidas ali que podem gerar um efeito arrecadatório quase semelhante ao IOF, e isso entrou no radar mesmo do Palácio do Planalto, está na mesa do presidente da República desde hoje, segundo a nossa apuração. Não, e